existe uma outra técnica avançada em engenharia de prompt que pode também elevar o seu nível de utilização a patamares ainda mais eficientes, que é a técnica da árvore de pensamento. Essa técnica ela é uma variação da cadeia de pensamento. E onde que ela é útil? Bom, ela é muito útil quando você precisa analisar um problema complexo por diferentes perspectivas, porque é como se cada ramificação da análise assumisse uma perspectiva diferente, uma visão diferente. E aí a inteligência artificial ela vai confrontando cada etapa do pensamento entre as diferentes ramificações, ou seja, entre as diferentes hipóteses, para que ao final, no resultado da resposta, você consiga analisar qual é o caminho mais acertado, qual é a melhor solução para aquele problema complexo que foi submetido à análise. E eu vou mostrar para vocês na prática como isso funcionaria e como isso poderia ser executado na nossa rotina. Eu criei esse assistente no ChatJT utilizando a técnica da árvore de pensamento para fazer comparativos aprofundados sobre laudos médicos periciais. Isso porque é bastante comum nós nos depararmos com laudos médicos totalmente antagônicos, envolvendo o mesmo trabalhador e o mesmo contrato de trabalho. Frequentemente eu encontro um laudo que foi produzido nos autos da ação acidentária movida perante o INSS pelo trabalhador, apresentando um determinado resultado, ao passo que eu tenho um laudo produzido pelo perito judicial trabalhista, nomeado pelo juízo trabalhista, em que o resultado é totalmente diferente, totalmente distinto. Então a ideia desse assistente é mapear, fazer uma espécie de raio-x em ambos os laudos periciais para compreender melhor as nuances, os detalhes de cada uma das avaliações e, ao final, firmar uma convicção sobre qual laudo deve ser acolhido. Então, nós vamos iniciar um teste. Eu vou clicar aqui no botão Upload de arquivo. Vou selecionar os dois laudos que serão confrontados e a ata da audiência de instrução em que houve uma prova oral sobre o contexto da avaliação pericial. Bom, então o assistente concluiu o mapeamento, a estruturação das informações. Ele inicia listando as peças processuais fornecidas. Inclusive, eu já mencionei que eu costumo utilizar esse tipo de seção nos meus prompts, justamente para que eu veja já de antemão quais peças foram consultadas. Se eventualmente eu anexei uma determinada peça e ela não aparecer aqui na lista, é bem provável que o assistente não tenha encontrado, não tenha enxergado essa peça. Então é uma forma de conferência sobre quais foram as fontes utilizadas durante a análise. E ele relata que ele encontrou um depoimento e aqui começa a análise comparativa em forma de árvore do pensamento, em que um ramo corresponde a um dos laudos periciais, no caso, o primeiro ramo, o laudo do perito nomeado pelo juízo, e o segundo ramo da árvore é o laudo da prova emprestada. E nessa coluna aqui esquerda eu tenho os quesitos. Quais foram os fatores que eu estabeleci nessa análise como sendo relevantes? Então, o cargo da parte reclamante, ele descreve aqui em cada um dos laudos qual é o cargo que foi analisado, o período de trabalho, então ele também descreve nesse campo aqui, você já consegue ter uma noção se houve alguma divergência na análise, se um determinado laudo focou em um determinado período de trabalho e se o outro laudo focou em um período diferente. A descrição das atividades, você percebe como cada laudo fez a descrição e aí você já vai começando a captar nuances, nível de detalhamento do perito, especialidade do perito. Nesse caso, o perito nomeado pelo juízo ele é médico perito judicial. Já o perito da prova emprestada é um ortopedista e traumatologista.
Isso é extraído do próprio laudo apresentado, porque muitos peritos colocam o seu currículo no laudo, a maioria deles coloca. Então, você também consegue ter uma noção de critério de especialidade do perito que foi responsável por cada um dos laudos. A data em que foi feito o exame. E isso pode, por exemplo, levar a um certo indicativo. Pode ser que um determinado perito tenha feito a avaliação em uma data mais próxima dos fatos mesmo, e o outro perito tenha feito a avaliação em um momento mais tardio, por exemplo, depois de uma consolidação das lesões, ou em um momento em que a lesão regrediu e a trabalhadora teve uma melhora. Então, tudo isso vai te dando elementos para poder entender porque um determinado laudo teve uma conclusão e o outro lado teve um resultado distinto. Resultado das manobras propedêuticas. Então, cada laudo aqui teve um determinado resultado e isso vai sendo descrito no relatório. Quais foram as partes do corpo lesionadas? Aqui você pode perceber que em um determinado laudo pode ter sido uma avaliação mais ampla, ao passo que em um outro laudo a avaliação deve ter sido mais restrita a um determinado segmento corporal. Detalhes da vistoria ambiental, se foi realizado ou não, isso também contribui bastante para você valorar um laudo pericial. Contemporaneidade ou proximidade entre a data da perícia e os fatos analisados. Aqui ele diz: perícia realizada após um período de trabalho em 2024, mas com análise das atividades do período laborativo. E aqui, perícia realizada durante o período laborativo. Então aqui ele diz que essa perícia foi durante a vigência do labor, ao passo que essa perícia foi realizada posteriormente e ele indica o ano. Se tem fotos no laudo, ele também já avalia e informa se existem ou não fotos colacionadas. Isso também pode ajudar o magistrado ou a magistrada no entendimento do laudo pericial. Metodologia científica, exame físico, análise de documentos, vistoria. Aqui, análise da história clínica, documentos complementares, exame físico. Literatura científica. Você pode, em algum momento, se deparar com um laudo que tem uma literatura genérica, muitas vezes até descontextualizada com a lesão que está sendo analisada, ao passo que um determinado laudo pode apresentar uma literatura profunda, específica, direcionada para aquela lesão que está sendo investigada. Isso também te ajuda a escolher um laudo mais apropriado, mais verossímil, mais convincente. Conclusão do perito, convergência e divergência com a prova oral. Então tem uma análise também que é feita e é contextualizada aqui nesse relatório. E depois disso, o assistente ele vem trazendo alguns pontos que fazem parte dessa análise da árvore de pensamento. Principais pontos de cada laudo, ele vem relatando. Utilizando a técnica da árvore de pensamento, quais são os pontos-chave? E aí ele cita e vai trazendo esse comparativo ramo a ramo. Metodologia utilizada por cada perito, consistência com os depoimentos, ou seja, se tem algum indicativo de divergência textual com o que consta no laudo pericial e o que consta na ata de audiência de instrução. Contemporaneidade, ele vem reproduzindo assim. Ao final, ele entrega uma sugestão, embora eu tenha pedido para ele não fazer nenhum juízo valorativo, mas nós vimos nas aulas anteriores que a inteligência artificial ela é construída para ser útil. E nesse propósito de ser útil, muitas vezes você pedindo para ela não dar uma conclusão, não fazer uma valoração, ela acaba entregando isso espontaneamente, porque toda IA é construída para ser útil ao ser humano. E aí cabe a nós ignorarmos a sugestão, a conclusão da IA, porque o propósito desse tipo de assistente, desse tipo de análise, é fazer um mapeamento, estruturar as informações para que você consiga fazer a sua valoração, porque a valoração ela é judicial, ela não é da inteligência artificial. Então, cabe a nós utilizar aquilo que é possível. E o que é possível aqui? A estruturação, um mapeamento muito rápido dos dados.
E isso é feito com análise textual pelo assistente. Não é uma valoração criteriosa. Isso aqui é análise textual baseado em conexões semânticas, padrões linguísticos, conforme a gente já viu. Mas o que é útil? A estruturação e a organização muito rápida dos dados, para você ter em formato de tabela um relatório que permita uma análise profunda e detalhada, minuciosa. Então, a parte da valoração a gente ignora e aqui o magistrado tem mais um elemento para afirmar a sua convicção, é claro, somando-se aos diversos outros elementos do processo judicial em análise. Eu até coloco aqui um disclaimer no final. Esta análise é meramente extrativa e factual comparativa sem juízo definitivo de valor. Cabe ao usuário conferir os fatos e reavaliar as provas, pois sou apenas um modelo de linguagem que realiza cálculos probabilísticos de padrões linguísticos, sujeito a erros e imprecisões. Portanto, sou incapaz de substituir a tomada de decisão humana. Então, esta é a mensagem que fica, mas a gente consegue aproveitar muito do que foi organizado e estruturado nesse relatório. E se nós conseguíssemos utilizar essa técnica da árvore de pensamento para mapear depoimentos, construindo e organizando subsídios para ao final tomarmos a nossa decisão sobre qual prova oral acolher? Eu construí um prompt que faz justamente essa tarefa. Vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou primeiro mostrar aqui o prompt. Bom, aqui eu tenho o prompt, que inclusive eu deixarei disponibilizado para vocês. Ele adapta essa técnica da árvore de pensamento para a análise de depoimentos. Eu estabeleço uma série de sessões, uma série de requisitos, quesitos que serão utilizados na análise multicriterial, passo a passo, e ao final existe a opção de minutarmos uma decisão acolhendo a prova oral da parte autora ou da parte reclamada, conforme a decisão da magistrada e do magistrado. Bom, eu vou mostrar aqui como funcionaria isso. Eu estou aqui na versão Gemini 2.5 Pro, inclusive muitos tribunais já dão acesso a essa versão também, só para mudar a plataforma e mostrar como funcionaria um teste também aqui nessa ferramenta. Eu vou iniciar colacionando o prompt, enviar. Como é a versão 2.5 Pro, ele faz um raciocínio mais lento porque ele é mais detalhado, ele é feito passo a passo, como se ele incorporasse a técnica da cadeia de pensamento já no seu próprio, como próprio padrão. Bom, agora eu vou fornecer a documentação. Aqui eu estou juntando a petição inicial, a contestação e a ata da audiência com os depoimentos. Iniciar. E agora vamos ver como será a análise. Clicando aqui, você consegue perceber cada etapa do raciocínio, né? Cada passo do pensamento, porque ele faz uma reorganização interna e planeja como que ele vai executar a tarefa. Ele começa agora a entregar o relatório. Bom, aqui ele menciona os documentos que ele recebeu durante a análise, quais foram os depoimentos que ele identificou. Então, o depoimento da reclamante, da testemunha da reclamante, do preposto da reclamada e da testemunha da reclamada. Por que isso é importante? Para cada depoimento será aberto um ramo na árvore de pensamento, na árvore de análise. E aí esses ramos vão sendo confrontados e comparados conforme os critérios que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Ele ainda está concluindo o raciocínio, deixa eu ver aqui se ele já concluiu.
Pronto, ele concluiu a análise. Vamos lá então. Bom, ele separa os temas, né? Ele verifica quais são os temas centrais daquela prova oral controvertida e ele separa o conteúdo de cada ramo, porque ele tem uma primeira coluna a petição inicial, depois o depoimento da reclamante, primeira testemunha da reclamante, se houvesse segunda ou terceira testemunha da reclamante também, a contestação, o que disse o preposto e a testemunha da reclamada sobre esse tema, jornada de trabalho e intervalo, ok. Ele faz o mesmo, inclusive aqui ele já aponta algumas contradições textuais. É claro que isso não é uma valoração definitiva, é só um apontamento do que os textos estão dizendo sobre uma determinada questão. Então ele aponta esse confronto meramente textual, comparativo, nesse campo de contradições. Faz o mesmo em relação ao segundo tema, que no caso é adicional de insalubridade, e também em relação ao último tema, danos morais. Ele também organiza o conteúdo da petição, das peças em si e dos depoimentos, separando tudo por assunto. E aqui ele começa a análise pela árvore do pensamento, ele faz esse estudo multicriterial. Nessa primeira coluna estão os critérios que eu estabeleci. Então eu pedi para ele separar textualmente as contradições internas, contradições do depoimento com a própria peça, petição inicial, contestação, contradições entre os depoentes. E aqui eu vou dar um exemplo. Ó. Nas contradições entre depoentes, ele diz: o preposto afirma que a supressão do intervalo era esporádica, 1 a 2 vezes no mês. Mas a testemunha da própria reclamada afirma que a reclamante fazia 1 hora de intervalo todos os dias e não havia nenhum dia sem a supressão, no caso, de supressão. Não havia nenhum dia em que o intervalo foi de fato suprimido. Então aqui ele aponta essa contradição textual entre o preposto e a própria testemunha da reclamada. E aqui ele faz o mesmo se houver em relação à parte reclamante. Ó. Reclamante diz que o intervalo era suprimido 2 vezes por semana. Sua testemunha afirma que era 1 vez por semana. Então ele traz aqui mais um confronto textual entre os depoimentos entre os depoentes que estão no mesmo polo. Faz uma análise de contemporaneidade. Então, a testemunha da reclamante trabalhou do período tal a tal, convivendo com a reclamante no mesmo setor e turno. Já a testemunha da reclamada é supervisora desde 2018, porém trabalha de segunda a sexta em horário comercial, não presenciando a integralidade da jornada 12/36 da reclamante. Então, ele traz aqui uma distinção que foi captada nos depoimentos. Percebeu que uma testemunha tem uma convivência maior, ao passo que a outra testemunha não presencia totalmente a jornada. Faz uma análise temporal das datas relatadas em cada depoimento, se tem uma consistência ou uma incongruência, uma contradição nas datas que foram mencionadas por cada depoente. Equilíbrio do depoimento. Eu pedi para que o assistente considerasse como equilíbrio do depoimento quando o depoente assumisse ou confessasse um fato desfavorável a ele próprio e favorável à parte contrária. Então eu nomeei isso de equilíbrio de depoimento e pedi para ele simplesmente indicar textualmente se isso ocorreu em algum momento ou não. E aí ele vai trazendo profundidade de cada depoimento, se tem riqueza de detalhes ou se o depoimento é muito vago. Ele vai indicando aqui do ponto de vista textual, lembrando, né, que é sempre do ponto de vista extrativo e textual. Eu pedi também para indicar um eventual conflito de interesse, por exemplo, para ele sinalizar caso alguma testemunha da parte autora mova a ação contra a empregadora com o mesmo objeto, inclusive, ou se, de outro lado, as testemunhas da reclamada exercem algum cargo de gestão, confiança. Por quê? Não é para que isso seja definitivo do ponto de vista de acolhimento ou não da prova. Não, até porque isso cabe ao magistrado ou à magistrada. É apenas para sinalizar e chamar a atenção a esse fato para que o usuário decida o que ele irá fazer ou não com essa informação. Então, eu pedi apenas para sinalizar
caso alguma dessas hipóteses esteja presente durante os depoimentos. Aí aqui ao final ele traz alguns insights. Insights da prova oral da parte reclamante, insights da prova oral da parte reclamada. Então, pontos relevantes da prova oral da reclamante e as fragilidades da prova oral da reclamante. Vamos só ler aqui um princípio. Ó. O depoimento da reclamante, apesar de divergir da petição inicial, possui maior verossimilhança ao admitir fatos favoráveis à reclamada e assim segue. Aí aqui ele traz fragilidades da prova oral da reclamante. A principal fragilidade é a contradição entre a petição inicial, que alega supressão sempre do intervalo, e o depoimento pessoal da reclamante, que alega que a supressão era apenas 2 dias por semana. Então ele traz isso como a principal fragilidade textual, é claro. E aqui os insights da prova oral da reclamada. Preposto admite, ainda que de forma minimizada, a possibilidade de supressão do intervalo. E aqui as fragilidades da prova oral da reclamada. No tema da insalubridade, a testemunha da reclamante não foi tão enfática quanto a... isso aqui é da reclamante, aqui vem a coluna da prova oral da reclamada. A prova oral da reclamada é minada por uma contradição crucial e direta. O preposto afirma que o intervalo podia ser suprimido de 1 a 2 vezes por mês, enquanto a testemunha da própria reclamada diz que não, que nunca acontecia a supressão do intervalo. Então ele elenca aqui como uma fragilidade da prova oral da reclamada. Aqui só tem um probleminha na estruturação da tabela, mas esses pontos aqui dizem respeito, essas 2 colunas dizem respeito à prova oral da reclamada e essas 2 colunas à prova oral da reclamante. Isso é só uma questão de renderização. E aí, no final, você tem a opção de pedir uma minuta de decisão acolhendo a prova oral da parte reclamante ou a prova oral da parte reclamada, e você pode fazer isso em relação a cada tipo de tema. Então eu vou, por exemplo, copiar os 3 temas aqui e vou escolher para a jornada de trabalho, por exemplo, eu vou colher a prova oral da reclamante. Para insalubridade, vou colocar prova oral da reclamada, e para danos morais, prova oral da reclamante. Vamos ver como ele se comporta em relação a esse pedido de minutas de decisão. Aqui então você acaba de ter minutas de decisão muito mais detalhadas, contextualizadas no caso concreto, e que não atingiriam esse nível de qualidade se você simplesmente fornecesse algumas peças e pedisse genericamente para a IA gerar uma decisão acolhendo uma outra prova. Vou mostrar aqui, por exemplo, alguns detalhes. Na prova oral relativa à jornada de trabalho, eu pedi para que fosse acolhida a prova oral da parte autora, e ela relata: a prova oral produzida nos autos demonstrou de forma satisfatória a ocorrência de supressão parcial do intervalo entre a jornada pela reclamante. Segue montando uma fundamentação. E aqui, a reclamante, em seu depoimento, esclareceu que a supressão do intervalo não era diária, mas ocorria cerca de 2 dias por mês, por semana em média, ocasiões em que usufruía apenas 10 minutos de intervalo para se alimentar. Essa nuance, ao contrário de enfraquecer sua alegação, confere-lhe credibilidade, pois se afasta da alegação genérica e absoluta desordial, sempre sem o devido intervalo, e reflete uma rotina de trabalho mais realista. Sua tese foi solidamente corroborada pela testemunha princesa Disa, que trabalhou no mesmo setor e confirmou que semanalmente havia pelo menos um plantão da semana em que não conseguiam fruir integralmente a pausa. Ao mesmo tempo, ela faz uma abordagem sobre a fragilidade da prova oral da reclamada. O preposto admitiu algumas vezes poderia ocorrer de a reclamante fazer menos de 1 hora de intervalo, embora tenha tentado minimizar a frequência para 1 a 2 vezes por mês. No entanto, a testemunha trazida pela própria empresa contradisse-o frontalmente. Então, nesse ponto, a inteligência artificial mostra a contradição frontal e significativa entre a testemunha da própria reclamada e do preposto, pois, ao passo que o preposto admitiu a supressão, a testemunha afirma de forma categórica que não havia nenhum dia em que a reclamante não fazia 1 hora de intervalo.
tal antagonismo direto entre as declarações do representante legal e da testemunha da empresa retira toda a força probatória da tese defensiva, tornando-a frágil e inconfiável. Então, o que eu quero mostrar aqui? Quando você analisa os detalhes de cada minuta, você percebe que são utilizadas citações literais dos depoimentos, inclusive entre aspas, e a própria inteligência artificial ela está utilizando para fundamentar esses critérios que foram elencados e foram trazidos como sendo relevantes aqui na análise da prova oral. Se eu simplesmente tivesse fornecido algumas peças e pedido uma minuta genérica, acolhendo ou afastando, a inteligência artificial provavelmente poderia se perder, porque ela não saberia estabelecer o que é relevante ou não para mim, para o usuário, e aí é que surge o grave risco da alucinação. Porque a gente tem que lembrar que a inteligência artificial sempre vai entregar uma resposta. Ela foi construída para ser útil. Mas se ela não tiver um contexto muito explícito previamente, ela acaba gerando uma resposta mais genérica ou com informações falsas, inverídicas, imprecisas, provenientes da alucinação, já que não existe um contexto muito estabelecido do que é relevante ou não naquela minuta. Então, o que eu quero mostrar é que este tipo de análise ela é permitida. A questão é o que você vai fazer com esse tipo de análise, como você vai utilizá-la. Se você utilizar esse recurso tecnológico para delegar a valoração probatória para a inteligência artificial, você estará errando e descumprindo a resolução do CNJ. Mas se você utiliza esse recurso tecnológico como tarefa de apoio para extrair, mapear e organizar os dados que irão subsidiar a sua própria decisão, aí você estará aprimorando a sua atividade, aumentando a qualidade do seu trabalho em harmonia com os princípios da eficiência e o princípio da própria razoável duração do processo.